Hipotálamo e hipófise na visão fisiológica. Vamos tentar entender um pouquinho, lembrando que a referência é o livro de Fisiologia Médica do Guyton. Anatomicamente, o hipotálamo fica nessa região e essa região fica a hipófise. Então aqui você tem a região do hipotálamo e a região da hipófise. O que você pode lembrar é que o hipotálamo possui muitos núcleos, como esse paraventricular aqui é um núcleo. Mais duas imagens para você identificar o local onde fica a hipófise, e aqui você tem a região onde se encontra o hipotálamo. Juntos, o hipotálamo e a hipófise formam a integração de um sistema nervoso e endócrino, ou seja, o sistema nervoso atuando na liberação de hormônios para a homeostase do corpo humano. A secreção ou as secreções desses hormônios pela hipófise são controladas pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo é aquele indivíduo que sabe as palavras certas para poder dizer para a hipófise, fazendo com que ela libere hormônios ou não. E existem duas formas de conversar com a hipófise, duas técnicas que o hipotálamo utiliza. Essa comunicação nós vamos chamar de comunicação hormonal, que é química, e a comunicação nervosa, que é elétrica. Então, por meio de uma comunicação química hormonal, o hipotálamo consegue fazer com que a hipófise libere ou não alguma substância no sangue. Da mesma forma que ele também pode inibir ou estimular a produção por meio dessa comunicação mais química, mais amorosa, vamos dizer assim, ele também pode ter uma comunicação nervosa, ser mais firme, que seria, entre aspas, a comunicação elétrica. Então a glândula hipófise ela só libera seus hormônios quando recebe as ordens do hipotálamo. Aqui em cima você tem o hipotálamo e embaixo você tem a hipófise, que é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior. A hipófise posterior, que é essa região aqui, é a porção nervosa. Como assim? Como ela está mais atrás, olha esse raciocínio. Como ela está mais atrás, uma analogia melhor dizendo, ela é mais brava. Sabe aquela pessoa que é baixinha, ela é mais brava? Ou ela está mais atrás, ela fica brava, por isso quer ficar à frente? Então, a hipófise posterior, como ela não está anterior como a hipófise anterior, a hipófise posterior, ela dá um jeito de ficar mais à frente. Ela quer ficar mais à frente. Então, é a porção mais nervosa. Também conhecida como, além de hipófise posterior, como também neurohipófise. Então ela tem que pensar mais porque ela sempre está atrás. Agora a hipófise anterior já está na frente, ela não precisa pensar tanto. Por isso neurohipófise, ela usa mais o cérebro. em tese, né? Aproveitando que nós estamos falando dessa que é mais nervosa, que é mais posterior, vamos falar da hipófise posterior. A hipófise posterior, nós já sabemos que ela é controlada pelo hipotálamo. Mas como ela é mais brava ou mais difícil, é necessário uma resposta mais firme para que ela possa entender, possa seguir as regras, possa liberar ou não o hormônio. E por isso ela é controlada por sinais elétricos, sinais nervosos, ou seja, por sinais neurais advindos do hipotálamo. Poxa, você sabe que todo sinal neural vem de quê? Neurônios. Então, neurônios, olha aqui, é onde eu estou focando aqui. Neurônios, eles estão aqui na região do hipotálamo, eles enviam prolongamentos de axônios para a hipófise posterior e por meio desses axônios ele envia os sinais elétricos, esses sinais nervosos que vão fazer com que ocorra ou a secreção de hormônios ou a inibição. Simples assim. Essas células que são neurônios, elas possuem um nome específico. São
os nossos neurônios magnocelulares especiais. Função principal. Tem outras funções? Tem outras funções. Mas a função principal é secreção de hormônios. E como eles induzem a secreção desses hormônios? Através dessas terminações axonais que estão na hipófise posterior ou na neurohipófise. Legal, né? Você lembra que eu falei que tem núcleos? Pois é. Alguns núcleos também vão emitir prolongamentos de axônios que vão para a hipófise posterior. Quais núcleos são esses? O supraóptico e o paraventricular. Esses axônios que eles vão enviar para a parte posterior da hipófise vão ser responsáveis por emitir correntes elétricas, sinais nervosos, da mesma forma que os neurônios magnocelulares, para induzir ou não a secreção de hormônios. Bem legal, né? Agora vamos falar da hipófise anterior um pouquinho mais. A hipófise anterior, nós vamos se delongar nela por alguns motivos. Primeiro motivo, ela é mais de boa. Como assim? Ela é mais tranquila. A hipófise anterior, ela não precisa de uma conversa nervosa. Ela não precisa de um sistema nervoso, de um sistema elétrico. Basta conversar com ela enviando hormônios que ela responde. Ou seja, o hipotálamo envia os tais hormônios hipotalâmicos que são classificados em liberadores ou inibidores que chegam na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior secretar ou não alguns hormônios. Simples assim. Então o hipotálamo, mais uma vez, está mostrando que ele conversa diferente com a hipófise anterior ou a chamada adenohipófise, certo? Bem, na região da adenohipófise ou hipófise anterior, ela vai receber esses hormônios porque lá existe muitos, mas muitos vasos sanguíneos, é uma região muito vascularizada. Por isso que esses hormônios lá, esses hormônios hipotalâmicos, liberadores ou inibidores, chegam e fazem e possuem uma grande influência nessa região. Esses vasos sanguíneos, essa região vascularizada, tem um nome muito especial que é chamado de vasos portais hipotalâmicos, ou os vasos porta-hipofisários, que vão estar relacionados aí com a distribuição nessa região desses hormônios liberados pelo hipotálamo. Eu coloquei aqui, por exemplo, do lado, entre parênteses, drenagem e irrigação. A irrigação, por exemplo, você vai lembrar que a artéria hipofisária superior, ela vai irrigar a adenohipófise ou hipófise anterior e vai passar pela trabécula, pela trabécula fibrosa, e a artéria hipofisária inferior, ela vai irrigar a hipófise posterior ou a neurohipófise. Agora a drenagem existe mais detalhes, né? Mais detalhes, por isso que eu só vou falar da irrigação, mas está aqui para você não esquecer de estudar isso. Hormônios liberadores e inibidores, eles vão chegar lá na hipófise anterior e vão dizer assim: olá, tudo bem? Células glandulares, como vocês estão? E as células glandulares vão reagir à presença desses hormônios, ou liberadores ou inibidores. Mas é uma conversa amena, de boa, não tem nada elétrico ou nervoso aqui. Repetindo a mesma coisa com outra imagem, o hipotálamo envia os hormônios liberadores ou inibidores na hipófise anterior. Aqui você tem uma tabela que eu queria ter quando eu comecei a estudar. Então eu fiz essa tabela e eu espero que ajude você. Bem, primeiramente, olha o eixo hormonal aqui. Você está vendo? Você está observando o estresse? Pois é, o estresse está relacionado com a hipófise anterior, por isso que ela é mais sensível, ela fica estressada, né?
a hipófise anterior fica mais estressada. Crescimento, poxa, crescimento é algo delicado também. Já viu tantas pessoas que querem crescer e falam, poxa, sou pequeno, então é algo delicado. Reprodução, muito delicado. Lactação, é um período importante. Então, de fato, eu posso dizer que essa hipófise anterior, adenohipófise, ela é mais de boa para a conversa, não precisa do sistema nervoso. Deu para entender? Então vamos lá. Quais são os hormônios liberados? TRH, liberado pelo hipotálamo, vai na hipófise anterior e vai fazer com que a hipófise anterior secrete o hormônio TSH. Ou seja, a tireotropina, liberada pelo hipotálamo, faz a hipófise secretar o hormônio estimulante da tireoide. Simples assim. O CRH, liberado no hipotálamo, libera o ACTH, ou melhor, estimula a hipófise a liberar o ACTH. Ou seja, a corticotropina liberada pelo hipotálamo faz com que o hormônio adrenocorticotrópico seja liberado. E assim você segue o mesmo raciocínio. O GHRH faz com que seja liberado pela hipófise, ou estimula a hipófise a liberar o GH, hormônio do crescimento. Antes de continuar, eu queria dar uma pausa aqui para fazer um adendo para decorar. Eu decorei assim: todo RH contrata. RH contrata. Então, toda vez que tiver RH no final, vai ser liberação de algum hormônio. GH e IH, você já viu que no final não tem o RH. Logo, é inibitório. O GH vai inibir o hormônio de crescimento chamado GH. O GNRH, poxa, vai liberar os hormônios gonadotrópicos LH e FSH. O PRH já sabe que é liberador também. Vai liberar a prolactina. Na verdade, estimular a hipófise a produzir ou a liberar prolactina. O PIH é inibitório e ele vai induzir a inibição da prolactina. A hipófise anterior, ou adenohipófise, né, ela é a porção glandular, só um detalhe, ela é a porção glandular que vai liberar esses hormônios aqui. Esses hormônios, eles são peptídeos, certo? Ou seja, são cadeias de aminoácidos. E esses que eu trouxe aqui são alguns dos muitos diversos hormônios liberados. Nesse momento, eu vou repetir para você, tratando apenas da função, da funcionalidade deles, focando em um específico, tá bom? Um pouco mais. Então, olha só, nós sabemos que são 6 hormônios peptídeos principais, que estão compostos pelo GH, que você já conhece. Você sabe que o GRH libera o RH libera o GH, que é o hormônio do crescimento, que possui a função de crescimento, certo, do organismo. Porém, esse crescimento é um crescimento inteligente, então ele forma proteínas, ele induz a multiplicação e diferenciação celular. Vamos comentar um pouco mais dele porque ele é muito importante. Agora, a adrenocorticotropina, ACTH, liberada pela CRH, que é essa aqui, a corticotropina que liberou a ACTH, ela já vai controlar a secreção de alguns dos hormônios adrenais, que sempre afetam o metabolismo de glicose, das proteínas e das gorduras. Controla a secreção de adrenocorticais, hormônios adrenocorticais, adrenais, que afetam o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras. Agora, vamos comentar sobre o GH. Eu já falei que disse que ia comentar um pouco mais sobre ele.
O GH, ou somatotropina, ou hormônio do crescimento, ou GH mesmo, você já sabe que ele promove o crescimento de quase todos os tecidos do corpo passíveis de crescimento. Cresceu está relacionado em tese com GH. O GH, ele promove aumento no tamanho de células, ele promove elevação do número de mitoses, logo multiplicação e ainda diferenciação específica de alguns tipos celulares. Por exemplo, células de crescimento ósseo e células musculares, certo? O GH, ele possui também efeitos metabólicos. Ele aumenta a mobilização dos ácidos graxos. Ou seja, promove o aumento do nível de ácidos graxos no sangue. Logo, o aumento de sua utilização como fonte de energia. Os ácidos graxos das pochetes indesejadas são retiradas em tese pelo GH também, para que seja utilizado como fonte de energia. Então ele aumenta aspectos de captação de aminoácidos. Se ele aumenta aspectos de captação de aminoácidos, você vai ter mais síntese proteica também pelas células. E ao mesmo tempo ele reduz a destruição das proteínas. O GH é o hormônio para quem quer ficar bodybuilder. Mas existem alguns fatores que regulam a secreção do GH. Por exemplo, o GH, embora ele possua um padrão pulsátil de secreção, ou seja, aumenta, diminui, existem fatores que fazem ele aumentar muito ou diminuir muito e não seguir um padrão pulsátil. Então, quando eu falo de regular, eu estou falando sobre sair desse padrão pulsátil. Então, após a adolescência, a secreção de GH vai diminuir lentamente, daí é normal, 25% do nível encontrado na adolescência 25% do nível encontrado na adolescência em pessoas idosas, certo? Mecanismo de regulação ainda não são completamente compreendidos, muito embora tenha aqui alguns resumos que falam um pouco mais sobre isso, mas aqui nós vamos focar nesses aspectos. Então, mecanismos de regulação não são completamente compreendidos, mas são influenciados por diversos fatores relacionados ao estado nutricional ou ao estresse que interferem na secreção. O GHRH, que é o hormônio liberador de GH, ele é um dos fatores que regulam o GH no corpo humano. A diminuição da glicose no sangue também é um fator que estimula a produção de GH. A diminuição de ácidos graxos livres no sangue, você vê que tudo está relacionado com a função dele, vai estimular o aumento dele. O aumento dos aminoácidos no sangue, ou seja, precisa ser captado, então GH. Privação ou jejum com deficiência de proteínas estimula o GH. Estresse ou excitação, atividade física, testosterona, estrogênio e o sono profundo estimulam a produção de GH. Nós comentamos agora sobre 2 hormônios dos 6 principais da cadeia peptídica, certo? E agora eu vou comentar sobre os outros que faltam. Nós temos o hormônio tireoestimulante, tireotropina, o famoso TSH, que controla a secreção
da datiroxina e da triiodotironina pela glândula tireoide. E elas estão relacionadas aí com a velocidade de reações químicas intracelulares no organismo. Muito importante. O corpo, ele precisa realizar diversas reações químicas intracelulares. Uma cascata de reações químicas intracelulares são importantes para a permanência da vida. Então, o TSH, que é muito importante, quando ocorre aí uma baixa, a pessoa pode até ter paranoia, depressão, muitas querelas, tem efeitos muito deletérios para a saúde. Ele é estimulado aí pelo TRH, certo? O hormônio liberado pelo hipotálamo. Enfim, essa é a função do TSH. Tem muitas outras funções, certo? Muito importante o TSH. E é chamado de hormônio tireoestimulante. A prolactina, ou a PRL, promove o desenvolvimento da glândula mamária e a produção de leite. Então eu diria que é desenvolvimento e produção do leite. Para o leite desenvolver, precisa desenvolver glândulas que produzem o leite. Eu estou em casa e talvez tenha latido de cachorro aí. Não sei se está pegando, mas se tiver, Hormônios folículo estimulante FSH. O hormônio estimulante FSH e o hormônio luteinizante LH são gonadotrópicos, estão relacionados aí, óbvio, com as gônadas. Então, controla o crescimento de ovários, testículos, atividades hormonais e reprodutivas. Não tem muita necessidade de ficar explicando isso. Agora, eu quero finalizar com chave de ouro falando sobre a hipófise posterior, ou a neurohipófise, que é a mais brava. Sempre está por último, e aqui ela ficou por último também. A hipófise posterior, a neurohipófise, ela é a extensão do tecido neural do encéfalo, responsável por secretar neurohormônios produzidos no hipotálamo. Nossa, vai ter mais 6, mais 22. Olha só, vai ter 2. O hormônio antidiurético, ADH, e a ocitocina. O hormônio antidiurético, vasopressina, controla a excreção da água na urina, controla a quantidade de água nos líquidos do organismo. Pronto. É isso, né? Excreção de água e quantidade de água nos líquidos do organismo. A ocitocina, ela ajuda, olha as palavras, ejeção e parto. Ejeção de leite, parto. Você conhece bem o final da gestação. Então, vou ler aqui, está escrito, auxilia na ejeção de leite pelas glândulas mamárias para o mamilo durante a sucção e desempenha papel de auxílio durante o parto e no final da gestação, promovendo a contração.